Olá, alunos! Hoje nós vamos falar das partes do esqueleto humano. Vamos começar os nossos estudos com a cabeça, coluna e caixa torácica. A cabeça ela é constituída pelos ossos do crânio e da face. Os ossos que compõem a face são a maxila, que é fixa, e a mandíbula, que é móvel. Essa região é importante para a fala e para a mastigação. Observem a figura que mostra os ossos do crânio e da face. Outra parte interessante de evidenciar é a seguinte: nos adultos, os ossos do crânio são colados uns aos outros. Já em um recém-nascido, existem cartilagens entre os ossos. Esses espaços são denominados fontanelas, que popularmente são chamadas de moleira, e elas são importantes para possibilitar certa movimentação desses ossos, principalmente durante o parto. A moleira também é importante para permitir o crescimento dos ossos do crânio do bebê após o nascimento. Assim, os órgãos internos também podem crescer. Então, quando o neném está mesmo nesse processo do seu nascimento, tem essa questão dessa moleira, né, popularmente chamada moleira, que é muito importante. As mães, quem for cuidar do neném, ter um cuidado especial, porque é justamente uma parte do corpo que vai definir aí muitas coisas ao decorrer da vida do neném. Então é importante ter esse cuidado muito grande. Por isso que quando vai pegar o neném, é importante segurar, né, a cabecinha dele para que não haja nenhum tipo de problema. Os ossos da face formam cavidades nas regiões ao lado do nariz e na testa, que são chamadas de seios da face. Quando essas regiões se encontram inflamadas, a pessoa sente muita dor de cabeça, que é essa doença chamada de sinusite. Então, observem aí na figura onde estão os seios, né, onde cada parte está designada com uma cor diferente, e é nessa parte que há aquela inflamação, né, e que aí as pessoas têm sinusite. Algumas pessoas atacam a sinusite mais facilmente. Depois nós temos a coluna vertebral. A coluna vertebral ela é composta por 24 vértebras, que são ossos pequenos e numerosos, que são unidos por músculos e ligamentos. Entre elas estão os discos intervertebrais, compostos de cartilagem, que têm como função impedir o desgaste das vértebras e amortecer os impactos mecânicos. Além das vértebras, a coluna apresenta ainda dois outros ossos, o sacro, formado pela fusão de 5 vértebras, e o cóccix. Então, nessa figura, vocês podem observar a coluna vertebral com as suas vértebras, né? E o disco intervertebral, que está entre essas vértebras, que serve para como se fosse amortecer os impactos, né? Porque se fosse osso com osso, nós iríamos sentir muita dor. Então, esse disco é para que não haja esse atrito muito grande. Tanto que tem, assim, pessoas que há um desgaste desse disco e com o desgaste desse disco também sentem bastante dor. Então, é bom ficar de olho aí em qualquer dor na nossa coluna, tanto quanto continuar com a nossa postura, né? Sentar corretamente, andar corretamente, tudo tem uma postura e isso é muito importante para a saúde da nossa coluna. Continuando os estudos, para falar da função, é muito interessante a atenção de vocês, porque tem muita gente que confunde medula espinal com a nossa coluna vertebral, acha que é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, são duas estruturas diferentes, mas que estão no mesmo local. Então vamos identificar. A coluna vertebral ela apresenta a função de sustentar o corpo, né, possibilita vários dos nossos movimentos e abriga a medula espinal. Então a medula espinal é como se fosse dentro da coluna vertebral, né? Vocês podem visualizar aí na figura essa parte branquinha, né? Que ela está, a nossa vértebra é essa parte aí que realmente parece um osso, né? E a parte de dentro é a medula espinal. A medula espinal ela é uma rede de neurônios. Os neurônios, pessoal, são células do sistema nervoso. Nós vamos estudar isso mais à frente, tá? Mas vocês com certeza já ouviram falar sobre o sistema nervoso e sabem que é composto por células chamadas de neurônios e serve para comunicar o encéfalo com as outras regiões do corpo. Então, assim, observem na figura, tem um encéfalo
E a medula espinal, ela liga o encéfalo com outras regiões do corpo. O que acontece? Uma lesão na medula espinal, o que seria uma lesão? Uma quebra, uma pessoa sofreu um acidente e quebrou, né, vamos falar popular, né, quebrou a coluna vertebral, quebrou a medula espinal, isso pode atrapalhar a comunicação do encéfalo com as outras partes do corpo, e isso leva a sérias consequências, como a perda dos movimentos da perna ou de outros membros. Por isso é muito importante que essa estrutura esteja bem protegida pelas vértebras, né? Então as vértebras, ela vai abrigar a medula espinal, vai evitar que grandes atritos aconteçam com a medula espinal, porém a vértebra também não é imortal, digamos assim. Então tem que se tomar um cuidado muito grande para que não haja a quebra da medula espinal. Tá? E pode ter consequências mais graves para a pessoa que tiver isso. Vamos falar agora da caixa torácica. Ela está situada no tórax e é composta por 12 pares de costelas, pelas vértebras torácicas, pelo osso externo e pelas cartilagens. Tem como função proteger os pulmões e o coração. O externo é um osso achatado localizado na parte anterior da frente da caixa torácica e nele se ligam as costelas, com exceção dos 2 pares inferiores, que por não estarem ligados, são móveis. Na parte posterior das costas, as costelas ficam ligadas à coluna vertebral, né? Então pode observar aí onde está o externo e onde estão as costelas. Tá? A principal função é proteger os pulmões e o coração. Observem agora os membros superiores. Os membros superiores humanos, inicialmente, tinham como função permitir a manipulação e o transporte de objetos. Também tinha como a função a construção de ferramentas e a luta. Né? Bem lá na época do início, né, tinha essa função. Atualmente, no entanto, a gente executa os mais diversos papéis com esses membros superiores. A gente digita, a gente escreve, dirige, toca instrumentos, entre outras coisas. Então, a nossa evolução, ela nos permitiu utilizar melhor os membros superiores e a cada dia nós estamos descobrindo novas formas disso acontecer. Então, observem aí quais são os nossos membros superiores. E temos também os membros inferiores, tá? Os membros inferiores, o ser humano ele possui 2 membros inferiores que são extremamente importantes para a sustentação, equilíbrio e a locomoção. Esses membros eles são compostos por 2 grandes ossos na região dos glúteos, ligados ao sacro, formando a pelve. Popularmente, a pelve costuma ser chamada de bacia, né? Que as pessoas até brincam, olha, cuidado com esses tombos para não quebrar a bacia. E realmente é verdade, é muito perigoso. E é bom vocês analisarem aí o primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento e o quarto segmento aí tá separadinho na figura para vocês. E o crescimento ósseo? Não podemos deixar de falar do crescimento ósseo, muita atenção agora, muito importante, porque vocês vão ver todas as características, todos os porquês em volta do crescimento ósseo, né? O fato da estatura da pessoa também pode estar influenciada por esses fatores. Então vamos lá. O crescimento dos ossos, ele acontece nas fases infantil e juvenil e ele é estimulado principalmente por hormônios que são produzidos pelo sistema endócrino. O sistema endócrino também é um sistema que nós vamos estudar mais à frente. Outros fatores também influenciam no crescimento ósseo, como genética, a alimentação, a prática regular de exercícios físicos. Então a gente vai fazer aí uma pequena pausa em cada um desses. Então, assim, o material genético, que é o DNA, ele é recebido dos pais e ele é um importante determinante no crescimento de uma criança. Então, vai definir muito também do que é recebido do pai e da mãe, tá? Mas, uma alimentação saudável e equilibrada também é essencial para o crescimento adequado dos ossos, pois essas estruturas se desenvolvem e é necessário proteínas, cálcio e outros sais minerais, vitaminas, principalmente as vitaminas C e D, né? Lembrando que os ossos eles são formados principalmente de sais minerais e proteínas. Então, a falta da proteína na alimentação das crianças pode limitar o crescimento, enquanto a falta de cálcio e vitamina D pode resultar em ossos fracos e quebradiços. E a prática de exercícios físicos é muito importante, pois aumenta a massa óssea, ou seja, deixa os ossos mais fortes e evita o risco da fratura.
tá? Então, isso é muito importante. Vamos fazer uma pausa aqui e observar muito grande aí, fazer uma observação muito grande. Olha só, nós temos as juntas ósseas, que é o local onde os ossos se unem. Então, o local onde os ossos se unem é chamado de juntas ósseas, por isso que fala junta, né? Porque eles se juntaram. E a articulação é quando essas juntas são capazes de se movimentar. Então, quando tem essa união entre os ossos, recebe o nome de articulação. E a articulação, elas estão presentes nas extremidades dos ossos e são formadas por cartilagens que são essenciais para promover um menor atrito e desgaste dos ossos durante os movimentos. Além disso, as articulações possuem um líquido viscoso denominado líquido sinovial, que também ajuda a reduzir o atrito, atuando como um lubrificante. Tá? Então é importante vocês observarem isso aí. Os ligamentos, eles são cordões resistentes de tecidos que prendem um osso ao outro. Não entendi. Então vamos analisar a figura para vocês observarem. Aqui eu tenho a figura mostrando onde está o ligamento. Tá vendo que o ligamento parece um cordão, mas ele é um tecido, tá? Então ele parece um cordão. E aí também está mostrando a cartilagem que está aí nas extremidades dos ossos, né? Também para diminuir o atrito. É muito importante também analisar isso, que essa cartilagem serve para diminuir o atrito. Imagina se for osso com osso, nós sentiríamos uma dor muito grande. Então a cartilagem ela serve para diminuir esse atrito, tá bom? Temos aqui, por último, os tipos de articulações ósseas. Nós temos dois tipos, nós temos a dobradiça e a bola soquete. O que acontece? Esses dois tipos, vocês podem analisar a figura, é a forma como as articulações vão se movimentar. Então, a articulação tipo dobradiça, ela se assemelha às dobradiças encontradas nas portas, o que justifica o seu nome. Um exemplo dessa articulação no corpo humano é a ligação do braço com o antebraço. O antebraço se move para cima e para baixo apenas, sendo esse um movimento limitado. Já nas articulações tipo bola de soquete, também conhecidas como articulações de encaixe ou tipo pivô, o movimento é mais amplo. Um exemplo é a articulação do ombro com o braço, pode-se mexer o braço em várias direções, fazendo inclusive movimentos giratórios. Isso é possível devido ao tipo de articulação, já que o braço tem uma extremidade arredondada que se encaixa no ombro. Chegamos ao fim. Qualquer dúvida, estou à disposição.